Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 11, 5 de dezembro de 1916. Bens que faz a alma que vive na vontade de Deus. Estava meditando como de costume, entregando-me totalmente à vontade do meu doce Jesus. Nesse interim, diante da minha mente, eu vi uma máquina que continha inúmeras fontes. Vi uma máquina que continha inúmeras fontes, das quais jorravam ondas de água, luz e fogo, que subindo ao céu, fluíam sobre todas as criaturas. Não havia criatura que não fosse inundada por essas ondas. A única diferença era que algumas entravam e outras permaneciam fora. E o meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, a máquina sou eu. Meu amor mantém a máquina em movimento e se derrama sobre todos, mas apenas naqueles que me amam e desejam recebê-las. Essas ondas entram. Os outros são tocados. Os outros são tocados para que se predisponham a receber tanto bem. As almas, então, que fazem e vivem na minha vontade, estão na mesma máquina, e como vivem de mim, podem dispor das ondas que brotam para o bem dos outros, ora sendo luz que ilumina, ora fogo que inflama, ora água que purifica. Como é belo ver essas almas que vivem no divino querer, que saem do interior da minha máquina como tantas pequenas máquinas, espalhando-se para o bem de todos. E depois retornam à minha máquina e desaparecem entre as criaturas, vivendo de mim e apenas de mim. Interessante essa máquina. Jesus é uma máquina, vamos entender então, Senhor. Ele é uma máquina. Ela estava se fundindo na vontade de Deus e aí viu uma imagem, uma máquina que continha inúmeras fontes, das quais jorravam ondas de água, luz e fogo. Água, luz e fogo. Então, a água que purifica, né? A luz, a água lava, o fogo purifica. A luz que ilumina, a água que lava, que purifica. O fogo que aquece. Ela via água, luz e fogo que saía de Jesus, como se ele fosse uma máquina que saía água, luz e fogo, e fluíam sobre todas as criaturas. Não havia criatura que não fosse inundada por essas ondas. Todos eram inundados por essas ondas. A única diferença era que algumas entravam e outras permaneciam fora, de acordo com a disposição da alma. Interessante o que ele falou aqui, ó. Minha filha, a máquina sou eu. Meu amor mantém a máquina em movimento e se derrama sobre todos, mas apenas naqueles que me amam e desejam recebê-las. Essas ondas entram. Essa água, luz e fogo só entra nas almas que o amam e que querem receber essas ondas. Os outros são tocados para que se predisponham a receber tanto bem. Achei interessante isso aqui. Todos são banhados com essa água, com essa luz, com esse fogo. Todos. Só que quem recebe?
Essa água só entra, essa água só lava, só purifica, essa luz só ilumina, esse fogo só aquece as almas que querem, que amam Jesus e querem receber. Os outros são tocados. Os outros são tocados, mas os outros são tocados para se predispor a receber tanto bem. As almas, então, que fazem e vivem na minha vontade estão na mesma máquina e, como vivem de mim, podem dispor das ondas que brotam para o bem dos outros. Ora sendo luz que ilumina, ora fogo que inflama, ora água que purifica. Aqui ele falou que a luz que ilumina, o fogo que inflama, a água que purifica. Como é belo ver essas almas que vivem no divino querer, que saem do interior da minha máquina como tantas pequenas máquinas. Então vamos pensar assim, né? A luz. Ele é a luz que ilumina. A luz que ilumina. Jesus é a luz que ilumina todas as almas. Todas, 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 todas. E essa luz que ilumina vem através da palavra dele, do conhecimento da palavra dele, que é revelada, que é falada, que é comunicada às almas, a todas as almas. Todas, 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 todas. Essa luz, ela ilumina e se derrama em todas as almas, sem distinção. E aí, quem são mais as almas que se dispõem, recebem essa luz e vivem dessa luz, né? E quem vive na divina vontade se transforma nessa mesma luz e ilumina os outros. Então é assim, você está disposto, você ama, a pessoa que ama a Deus, quer receber a luz todinha dele. E cada pensamento ser iluminado por Deus. Então, você não quer fazer nada, você não quer respirar, você não quer pensar, não quer. Você vive dessa luz. Tipo assim, você viver dessa luz, dessa palavra, dessas verdades. A alma que ama tanto a Deus, ama tanto, que só quer viver nessa verdade, nele, recebendo a luz dele, o conhecimento dele, a verdade dele, conhecendo ele, tomando posse dessas verdades dele, tomando posse dele e vivendo de acordo exatamente com o que ele fala, com o que ele quer, com o que ele pensa. A pessoa quer transformar o pensamento dela no pensamento totalmente no de Deus. Você quer pensar como ele. E para isso você tem que entender o que ele pensa em relação a tudo. Só agir de acordo. A gente, quando vai fazer um ato, quando a gente vai agir, fazer alguma coisa, tem uma vontade ali que está nos movendo, né? Um jeito de pensar, um jeito de fazer, uma consciência que está ali na nossa alma para fazer aquele ato. Por exemplo, o ato mais simples que seja, o ato mais simples que seja cuidar da sua casa, que seja cuidar da sua casa. Ali naquele ato que você está cuidando da sua casa, tem uma, ai meu Deus, é difícil explicar, tem um pensamento que está te movendo, tem uma consciência que está te movendo a fazer aquele ato de cuidar da casa. O jeito que você está, o seu, a sua consciência, né? Você, por exemplo, na divina vontade, a gente faz, por exemplo, com amor esse ato de cuidar da casa. A gente entende que, sabe, você faz com amor, você não faz com raiva, por exemplo, com raiva, com ódio, com rancor, com mágoa. Por exemplo, esses dias, eu tava com visita em casa. Muita visita, muita, muita gente.
E aí a casa, com certeza, quando tem mais gente, fica mais bagunçada, né? A casa fica mais bagunçada. E sai um pouco assim da nossa rotina, né? Quando você tá com visita em casa. Então eu não conseguia fazer as coisas como eu fazia. A rotina muda totalmente a rotina. Quando tem mais pessoas na casa, quando você tá com visita. E aí, assim, era minha mãe que estava aqui. Ela me ajudava bastante, ela fazia comida, ela me ajudava bastante. Mas, por outro lado, como tinha mais pessoas na casa, tinha mais coisas para fazer. Então, assim, que me ajudou muito, mas tinha mais coisas para fazer. A casa fica mais cheia, né, e tudo. Mas, mesmo assim, eu continuava em paz. Eu continuava em paz, eu continuava tranquila. Eu estava em paz, fazendo tudo, cuidando de tudo. Eu tinha que fazer um sacrifício maior para conseguir cuidar de tudo, porque eu trabalho fora, eu estava trabalhando mesmo assim. Eu tinha que fazer um sacrifício maior. Eu chegava em casa, eu tinha que fazer várias coisas. Mas eu estava em paz, eu estava feliz, eu estava em paz, eu estava feliz, eu estava tranquila, eu estava fazendo tudo com amor, tranquilo, feliz, sem ter revolta, sem ter nada. Aí, de onde vinha isso? Essa felicidade, essa paz, apesar de ficar o dia todo fora e chegar ainda ter que fazer algumas coisas. E no final de semana, também muita coisa no final de semana, muita gente em casa. E eu estar ali servindo, fazendo, com amor, com tranquilidade, em paz, feliz. De onde vem isso? Vem de Deus. Vem de Deus. Não tem, não é de outro lugar. É porque eu deixo me banhar por essa luz, por esse amor, por essa água que purifica e tiro tudo que é meu, que é humano, que é pensamento humano, que é pensamento meu e fico com o de Deus. E deixo me lavar, me purificar, me iluminar. Por isso que vem de Deus, pela luz que vem de Deus, pelo amor que vem de Deus, pela palavra que vem de Deus. E fico em paz. E fico com Ele. E fazendo tudo isso, fazendo com Ele, para Ele, nele. Eu sei que é Ele que está fazendo em mim. Ele que está cuidando em mim das pessoas. Até na escola, a Aline estava falando, né, um ato simples que ela fez de fazer uma coxinha que o marido dela pediu. Mas era Deus nela fazendo esse ato. Por mais simples que seja do nosso cotidiano, mas o que significa aquele ato? É Deus que cuida, Deus ama o marido dela, através dela, e ele que ama, e ele que é o amor, e ele estava amando através desse ato, que a pessoa quer comer aquela comida. Então você está ali, é Deus que está fazendo. Mas se você está fazendo esse ato tão simples, você tem essa consciência que é por Deus, que é Deus que está em você, e que você está fazendo, é um ato de amor em direção a todos os seres humanos, não é só pro marido dela, que ela tava fazendo, e eu tava aqui cuidando da minha casa, servindo, só aquelas pessoas. É Deus em mim servindo, é Deus em mim amando o ser humano, levando esse fogo, né, que Jesus falou. A alma que vive na divina vontade entra nessa mesma máquina e ama junto com Jesus, se derrama em todas as criaturas, junto com Ele, nele. É Ele que está e você se entra nele, funde com Ele. E Ele ama todos, lava, purifica, ilumina a todos. Então você vive vive dessa luz, tá sempre sendo purificado os seus pensamentos com a luz que vem de Deus, com essa luz, com esse fogo. Você vive dele, nele. E tudo que a gente faz, dos menores atos, tudo, tá tendo vida nessa luz, nessa água, nesse fogo. Tá recebendo é Deus que tá, a gente vive nele, ele que vive em nós.
Ele vive em nós e age através de nós. Então, aí a alma que vive na divina vontade pode dispor para o bem dos demais as ondas que brotam. E ora são luz que ilumina, ora fogo que acende, água que purifica. Como é belo ver essas almas que vivem no meu querer. É interessante, né? Jesus, ele, nos trechos, ele fala, né? Ele conta aqui o que é a alma que vive na divina vontade, ele mostra para Luísa, mostrou para ela, né? Com certeza ela entendeu muito mais coisa do que está escrito aqui. Aí ela deixou escrito, o livro do céu, essas verdades. Mas ele não assim, aqui no livro mesmo, no que a gente está lendo, ele não explica tanta coisa assim, né? As palavras que estão aqui, o entendimento é ele que tem que falar, né? É ele que tem que mostrar pra gente o que ele quis dizer, o que significa tudo isso que ele tá mostrando. Entendeu? Tipo assim, o livro do céu tem um. Ai, gente, eu não sei explicar, mas como se fosse assim. Ele fala, por exemplo, ele tá falando aqui, ó. Essas almas que vivem na divina vontade podem dispor para o bem dos demais as ondas que brotam. E ora são luz que ilumina, ora fogo que acende, água que purifica. Mas ele não dá um exemplo assim, a água que purifica é isso, aquilo, aquilo. Ele fala isso na hora que a gente está meditando, contemplando essa verdade, recebendo, e ele que mostra, né, na hora que a gente está lendo. Não está escrito aqui. Isso que eu tô falando. Não está escrito aqui. Ele que mostra, ilumina a nossa alma. Por isso que ele é a luz que ilumina. Ele é a luz que vem iluminar. A luz que ilumina. Ele é a luz que ilumina. Jesus é a luz que ilumina. Então ele está falando aqui, a palavra dele, ele é o verbo que se comunicou. E ele vem iluminar para a gente entender o que ele falou. Através do Espírito Santo, né? Por meio do Espírito Santo, mas ele está falando aqui dele, né? Jesus. Luz que ilumina. O Espírito dele. Luz que ilumina a verdade que é comunicada. Sem ele a gente não entende. É o que aconteceu lá no, com os apóstolos. Ele falou, falou, falou. E eles só entenderam depois que ele enviou o Espírito Santo. Que eles entenderam o que Jesus quis dizer. Ele é luz que ilumina e a gente entende. Aí a gente recebe dele essa luz para entender as verdades. E a gente vive nele, na vontade dele, nessa máquina. Aí você ajuda os outros, leva essa luz que você recebeu dele, você leva essa luz para os outros também entender o que ele está falando. Que ele falou aqui, ó, como é belo ver essas almas que vivem no meu querer, que saem de dentro da minha máquina, como outras tantas pequenas máquinas, que iluminam também as outras almas, espalhando-se para o bem de todos. E logo voltam na minha máquina e desaparecem das criaturas, tá? Isso aqui é interessante, você não fica com as criaturas. Você fica nele, na máquina. Você fica com Jesus. Você faz o bem para todas as criaturas, se derrama, mas você não fica lá envolvida com as criaturas, envolvida com elas, sabe assim? Falou isso na escola também. Você fica lá envolvida com todo mundo, com as criaturas e pensando nelas e rezando por elas e pedindo para Deus, ilumina essa, faz isso para aquela. E fica o dia inteiro pedindo para Deus, cuida dessa, olha para essa outra aqui e não sei o quê. Você não fica você fica com Deus, envolvida com Deus. E nessa vida que você está envolvida com Deus,
vivendo para Ele, nele, você já está fazendo bem para todas as criaturas, para todos. E se em algum momento Deus quer te usar, né, para falar com alguém, iluminar alguém assim, né, corpo a corpo mesmo, fisicamente, Ele que vai falar, Ele que vai te mostrar, vai acontecer de forma natural, não vai ser uma coisa forçada assim. Você vai falar com a pessoa, você vai falar alguma coisa que vai iluminar ela, que vai purificar um pensamento errado, que vai aquecer, que vai purificar essa pessoa. Mas você não fica o dia inteiro envolvida, você fica o dia inteiro envolvida com Deus, pensando nele, vivendo para Ele, absorvendo Ele, essa luz, absorvendo Ele, que é essa luz, absorvendo essa luz, esse amor, essa água que purifica. Você fica envolvida com Ele, não com as criaturas. Mas o tempo todo você está fazendo bem para as criaturas, que Ele está fazendo bem, se derramando o tempo todo sobre todas as criaturas. E você também, junto com Ele. Ele está na sua alma. E Ele está na nossa alma se derramando para todos. Mas a gente não fica envolvido fisicamente, humanamente, com as criaturas. Você desapega. Mas você está derramando-se para todos, do passado, presente e futuro. Você está derramando-se, Deus em você e você nele junto, derramando-se nas almas do purgatório. Então, a gente acredita, né? Como falou. Não é assim, eu não vejo isso, não tô vendo nenhuma alma aqui sendo purificada, iluminada pelo que eu tô falando. Não tô vendo, não, tô sozinha aqui, não tô vendo ninguém. Tô vendo ninguém nem tá, não tô vendo ninguém ouvir o que eu tô falando. Mas essa luz chega nas almas. A gente vive, não vive, não precisa ver, tocar. Eu acredito no que Jesus falou. Se ele falou, pronto. É nisso que eu creio. É nisso que eu vivo. É isso que eu tomo é isso que eu tomo como pensamento. É isso que eu tomo como verdade. É essa verdade que eu vivo. É essa verdade que está na minha alma e que eu vivo nela. O que ele fala. Não é o que eu vejo, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que as pessoas acham, não é o que, o que o meu olho está vendo, não é o que a física fala, não é o que a lei natural fala. A lei natural fala, a pessoa só ouve se ela estiver perto de você, ou se você mandar uma mensagem para ela nos meios de comunicação, assim que ela vai ouvir. Isso aí é o que a razão fala, o que a ciência fala, o que a lei natural fala. Mas Deus, Jesus revelou que essa luz ilumina todas as almas. Eu fico com o que ele fala. Mas eu não sei o que. Não tem não sei o que. Ele falou, tá falado. É isso que é a verdade. É isso que acontece. Mas eu não vejo ninguém mudando. Eu não vejo ninguém falando dessa luz. Você tá aí falando dessa luz? Ou eu mesmo podia me questionar, Jesus, mas eu não vejo ninguém mudar. Se todas as almas estão sendo iluminadas, então por que que elas... Eu vejo tanta gente nas trevas, eu vi agora a notícia. O amigo que matou a amiga, lá no Rio de Janeiro, esquartejou, os cães esquartejou. E ele falou que foi sem querer, uma coisa assim totalmente das trevas que aconteceu, um assassinato terrível. Aí eu vejo só essas coisas horríveis. Eu vejo muita gente nas trevas, eu não vejo. Claro que a gente vê, Senhor, vê, mas eu não vejo ninguém falando assim do livro do céu e tudo. Mas aqui ele falou exatamente. A luz ilumina todos, mas a pessoa só recebe se ela tem disposição. Então, o sol tá brilhando para todo mundo. Quem recebe os bens que o sol proporciona? Quem se coloca debaixo do sol? Quem sai do seu quarto escuro e vai para a luz? Todos nós temos vontade. Todas as almas têm vontade, têm inteligência, memória e vontade.
Todos têm. Todos têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus e o que Deus está falando. Todos têm olhos para enxergar a criação e têm inteligência para entender que Deus está ali, que Ele é o Criador, e tem memória para lembrar de tudo, e tem vontade para querer entender. Todos têm, todos têm. Se não ouvem, se não querem, se não são iluminados, se não querem receber, não quer, porque todos têm a liberdade e têm a inteligência. Todos têm. Todos, todos, todos. Deus criou todo mundo da mesma forma, né? Como diz assim. Não tem nenhum ser um ser humano que ele criou diferente, assim, sem inteligência, sem memória, sem vontade. Não, todos têm. Inteligência, memória e vontade. Todos. Todas as almas têm capacidade de. Tem essa capacidade de conhecer, amar, servir a Deus, conhecer, entender Ele. Todos têm, mas depende da disposição. Então, se você, a gente vive, não precisa ver, não precisa ver. Você vive, eu vivo com a palavra que Jesus fala. Se ele falou que a gente está com ele, ilumina todos, eu fico com isso. Eu não estou vendo. E se eu olho para o mundo e não vejo as pessoas iluminadas, purificadas, amando a Deus de volta, muitos não amam, muitos não estão, não recebem essa purificação, essa iluminação, porque não querem. Fico também com isso. Jesus falou isso. Não querem. É o que ele disse aqui, ó. A máquina sou eu. Meu amor mantém em movimento a máquina e em todo se derrama. Amém, Jesus. É isso, eu tomo posse, eu sei que é assim. Se o Senhor está falando que é assim, é assim. O Senhor se derrama em todos, todos. Não vejo as pessoas iluminadas, purificadas, santificadas. Por quê, Jesus? Porque ela não quer. Ele respondeu aqui. Só que quem quer receber estas ondas, eu peguei, gente, o trecho do livro, porque essa parte que ficou um pouco estranha nessa tradução aqui. Ó, ele falou, minha filha, a máquina sou eu. Meu amor mantém a máquina em movimento e se derrama sobre todos. Mas apenas naqueles que me amam e desejam recebê-las, essas ondas entram. Essas ondas entram só naqueles que me amam e desejam receber essas ondas. Desejar. O desejar é com a vontade. A gente usa essa potência da nossa alma, da vontade, e deseja receber. Se você não quer, não entra. Não entra a luz, não entra a água que purifica, não entra a luz que ilumina, não entra o fogo que aquece e que faz você amar Deus de volta. Não entra se você não quer. Então eu fico com isso. Eu sei que. E aí ele fala que quem vive na divina vontade, junto com ele, está iluminando, purificando e aquecendo as almas. Está derramando essa água, essa luz, esse fogo. Se a gente não vê, é porque as pessoas não desejam. É porque tem muitos que estão vivendo muito apegados a si mesmo, à terra, às criaturas, ao poder, ao dinheiro, a tudo quanto é coisa, aos vícios, e não querem receber, não querem ser purificados, querem ficar nos seus próprios pensamentos, nos seus desejos, nas suas ambições, não querem abrir mão disso, e aí não recebem, não querem ser purificadas de seus pensamentos, não querem desapegar de tudo. E aí não são tocados, não recebem essas ondas, mas são tocados. Ele falou aqui, ó, os outros são tocados para que se predisponham a receber tanto bem. Eles são tocados. Jesus como se fosse assim, cutucando eles, para eles acordar para a vida. São tocados por essa água aqui de Jesus, por esse fogo, para poder se dispor a receber. E muitos são tocados pelo fogo da justiça, né? Pelo fogo da justiça. Muitos só se dispõem a receber o amor se for tocado pelo fogo da justiça.
se sofrer na pele as consequências das suas próprias escolhas, né? Se sofrer as consequências das suas próprias escolhas, dos seus pecados, das suas escolhas erradas. Toda escolha errada, todo pecado tem uma consequência ruim. E aí, se a pessoa sofre as consequências, ela é tocada por esse fogo da justiça para se dispor a receber o fogo do amor, para se dispor a receber essa água da purificação e essa luz que santifica, que ilumina. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.